infelizmente, a maioria dos livros despreza aquela fonte maior de conhecimento, que é a própria palavra de Deus, mas você não vai encontrar nenhum documento histórico que venha substanciar essa conclusão que ele coloca aqui. Mas a criança de 9, 10 anos, que está talvez, possivelmente na faixa etária aqui de assimilação, ele vai para casa e vai dizer, olha, aquilo que vocês estão me dizendo aí, né, e fala para os pais que são cristãos, que estão falando do povo hebreu e da igreja que está colocando, não é verdade, porque o livro de história diz que a adoração era de rios, fontes, poços, árvores, montanhas. E aí o texto diz que posteriormente eles passaram por uma fase de monolatria. E aí ele explica o que é essa monolatria que ele está categorizando aqui. É a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Também é uma fantasia aqui, fruto da imaginação do autor. A história do povo hebreu que nós temos é aquele pilar: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E não havia comparação com os deuses que eram humanos, fruto da projeção humana, e que eram colocados ali como alvo de adoração pelos povos vizinhos. Aquilo era sempre identificado como falsa religião. E aí ele continua dizendo: o monoteísmo, segundo alguns, teria surgido com Moisés, só se definiu plenamente entre os séculos VII e VI a.C., com o trabalho de grandes profetas como Isaías, Miqueias e Amós. A revolução religiosa desses profetas consistiu na afirmação do monoteísmo. Pregavam que Jeová era o único Deus universal, pregavam também a prática da bondade e da justiça. Miqueias afirmava: o que o Senhor quer de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia, acompanhes humildemente o teu Deus. A religião hebraica era também salvacionista ou messianista, isto é, acreditava na vinda de um Messias, salvador de um povo. Também transparece nesses últimos trechos aqui essa visão de que há uma evolução da religiosidade e, na realidade, isso só foi se definir no século VII ou VI antes de Cristo, e não vê uma continuidade de um Deus que se revela na história daquele povo e que recebe adoração e que vai se revelando, uma revelação que vai sendo compilada em documentos que nos são legados à igreja neotestamentária, o Antigo Testamento como base, o Novo Testamento complementando, explicando, aplicando tudo aquilo que estava lá colocado. Então, esse é um texto de história geral. Na realidade, ele está ensinando uma falsa religiosidade. Por isso que nós dizemos que o texto acadêmico tem que ser feito uma triagem para que nós saibamos aonde estão as distorções.